Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso devocional. Só preciso ver se está saindo som, se está tudo ok. Espera um pouquinho. Vamos ver. Parece que eu dei um fim aqui no meu microfone de lapela. Só confirmar aqui para ver se está funcionando o som. Só confirmar aqui para ver se está funcionando o som. Tudo certinho, tá sim. Tudo ok. Boa tarde, meus irmãos. Aguardando só um tempinho aí para algumas pessoas entrarem, para a gente começar a conversar. Amém? Paz, pastor. Tudo bom? Boa tarde. Como de costume, nós temos aqui a nossa lista de oração, né? Nossa lista diária de oração, de pedidos de oração. Se alguém tiver mais algum... porque eu quebrei o microfone, abri ele, mas está funcionando, graças a Deus. E nós temos aqui a nossa lista de oração, que nós fazemos no final. Se alguém tiver mais alguma oração, alguma coisa, é só pedir aí, nós colocamos ali na lista, tá? E vamos dar início ao nosso 40 dias, faltando aí, hoje nós completamos o 30º dia, faltam apenas depois disso mais 10 dias, que Deus tem falado grandemente conosco, amém? Hoje nós vamos falar as promessas de Deus na inauguração do templo. A série dessa semana fala sobre exemplos bíblicos de avivamento. Ontem nós falamos a respeito do templo, né? O avivamento na inauguração do templo, o que acontece ali na inauguração do templo, que foi maravilhoso. A glória de Deus desceu naquele lugar e se encheu de fumaça, a paz Dona Olímpia, e lá nós aprendemos algumas coisas interessantes porque nós estamos fazendo hoje, e aqui fala muito sobre a presença de Deus, que na realidade é o que nós temos que buscar em tudo que nós fizermos, que é a presença de Deus. É uma coisa que é importante porque nós não saímos nunca da presença de Deus, nós sempre estamos na presença dEle, nós sempre estamos diante dEle. Às vezes nós fazemos a oração e nós temos aquele costume, o senhor Macron passou por cirurgia, mas já está bem, graças a Deus. Aí, o Macron já está muito bem, Frank, né? Ok, já está bem. E nós sabemos que nós não saímos da presença de Deus, estamos sempre debaixo dos olhos do Senhor, mesmo nos afastando, e esse afastamento acontece porque nós
queremos de todas as formas sair dessa presença. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, muitos ainda realmente não voltaram, não tornaram seu coração a Deus e ainda continuam com aquele costume do velho homem, aquela coisa do velho homem, entendeu? Então, o que nós precisamos entender, a primeira coisa, a coisa mais importante nós não saímos da presença de Deus, permanecemos o tempo todo na presença de Deus. Mesmo quando nós pecamos, somos nós que nos afastamos, não Deus que se afasta de nós. Ele não gosta, ele não ama o pecado, assim como ele também não ama o pecador. E ele passa a amar o pecador a partir do momento que o pecador se arrepende. Entende? São colocações que para muitos é errado, mas nós temos que entender dessa forma, né? Não está bem, correndo risco de vida. Entendi, não está bem, meu Deus. Uma cirurgia complicada, né, irmã? Uma cirurgia complicada. Então nós temos que continuar orando por ele aí e crendo que Deus fará aquilo que estiver na vontade de Deus, né? Colocamos nas mãos de Deus e aguardamos. Bom, vamos lá. 30º dia, as promessas de Deus na inauguração do templo, como que isso acontece, o que nós temos hoje a respeito disso, quais são as promessas de Deus para nós. As promessas de Deus nós já conhecemos todas elas estão expostas na Bíblia, certo? Eu acredito que para cada um de nós existe um propósito, algo para nós fazermos da parte de Deus, algo para eu e você desenvolver nos dias de hoje para a glória de Deus. Então nós precisamos encontrar essas coisas. Às vezes nós ficamos procurando os milagres para a nossa vida, mas esquecemos que Deus tem promessas para a nossa vida que através de nós, através da nossa vida, farão milagres na vida de outras pessoas. Então nós precisamos buscar essas coisas, buscar as coisas que o reino nos oferece, quando nós somos obedientes, quando nós voltamos o nosso coração para Deus, quando nós estamos de fato na presença de Deus. Volto a dizer, quem sai da presença de Deus somos nós, Ele nunca se aparta de nós, Ele sempre está com os olhos para nós. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi longe, foi para muito distante. E a gente fala que foi para muito distante porque, no fim das contas, ele estava cuidando de porcos. E em Israel não podia cultivar esse tipo de animal. Então ele estava muito longe da terra dele, certo? Então nós precisamos compreender que o filho estava muito longe, mas o pai sempre estava o esperando. Sempre estava ali com a certeza do retorno, certo? E quando ele vê o filho de longe, ele corre de encontro ao filho. Ele busca o filho de volta. Ele busca o filho de onde ele estava. Então essa ação de Deus de nos buscar, quando o nosso coração se volta para Ele, de fato nós nos arrependemos e buscamos essa transformação, que é esse o avivamento pessoal que nós tanto falamos, Deus começa a derramar sobre nossas vidas as promessas que Ele tem para nós. Claro que estão alinhadas com a sua própria vontade. Amém? Bom, vamos lá. As promessas de Deus na inauguração do templo. Vimos ontem um avivamento desencadeado com a inauguração do templo e a volta da presença de Deus manifesta pela sua glória enchendo o templo. Esse templo aqui é a inauguração do templo que Salomão construiu, certo? Depois da oração de consagração, Deus responde ao rei Salomão. E no meio da resposta há uma frase bem conhecida com as promessas de Deus para o seu povo. Vamos buscar ter atenção no que ele vai falar aqui agora. E se o meu povo, ele nos chama de seu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama Filho de Israel, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ele sarará a nossa terra, trazendo de volta a imagem do princípio, a imagem da criação. Isso é para nós também. Ele começa a nos sarar, ele começa a nos curar. Por quê? Nós buscamos o quê?
entender que nós somos povo, nós somos filho, nós somos criação, criatura de Deus, nós somos chamados de filho por herança de Jesus Cristo, sim, mas Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele e para adorarmos a Ele. Muitos homens ensinam de outras formas, vãs filosofias, palavras vãs, o evangelho anátema, porque o evangelho ele é nítido. Se você lê a palavra de Deus, se você lê na original ainda, você vai ver que a coisa é muito bem explicada, é muito bem colocada. Eu não sei qual que é a dificuldade de muitas pessoas disso. Eu não sei se é o desespero, a necessidade, a busca por milagre, a busca por realizações pessoais que fazem com que essas pessoas não enxerguem essa realidade. Mas aqui nós vemos Deus respondendo para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porque Israel tinha um costume tremendo de andar nos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus tem um povo, e esse povo somos nós. A Igreja de Cristo é o verdadeiro povo de Deus. É o conjunto daqueles que nasceram da água e do Espírito, filhos de Deus pelo nascimento espiritual. É a Igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Lembra que ele disse? Olha, tente contar as estrelas do céu, a areia do mar. É disso que ele estava falando. Dali nasceria grandes nações que se voltariam a Deus. Entende? Então, você vê quantos adjetivos a Bíblia fala a respeito de mim, de você. O que a Bíblia fala a respeito de mim, de você, quem nós somos. Olha só. Nasceram da água do Espírito, filhos de Deus pelo nascimento espiritual. É a Igreja do Deus vivo, somos nós. O corpo de Cristo, somos nós. Noiva do Cordeiro, somos nós. Grande multidão que ninguém pode enumerar, somos nós. De todas as nações, tribos, povos e línguas, somos nós. E que essa grande promessa naquele dia abriu uma lacuna tremenda para que eu e você entendesse aonde é que nós chegaríamos. Então, de Salomão para Jesus Cristo tem muito tempo. Tem uma boa caminhada, né? Então, e de Cristo para nós tem muito tempo também. Uma boa caminhada. E o que nós não entendemos ainda? O que muitos não entenderam ainda? Por que muitos ainda pregam esse evangelho fraco, esse evangelho que não muda pessoas, esse evangelho que não converte pessoas dos seus maus caminhos? Se nós usarmos apenas esse texto de 2 Crônicas 7,14 e nós buscarmos lá no Sermão do Monte e lermos o Sermão do Monte, isso aqui nós entenderemos completamente o plano de salvação e o que Jesus Cristo quis dizer lá e o que Deus quis nos prometer aqui. Entendeu? Então vamos resumir todas as coisas nisso. Mas para isso nós precisamos falar dessas coisas no coração do povo. Nós precisamos dizer, olha, Deus tem um povo e esse povo é você, esse povo sou eu. Esse povo que imerecidamente Deus chama de povo. E aquele povo que se chama pelo nome dele. Meu Deus. E aí nós começamos aí nos humilhar e buscar entender. E ler a Bíblia, buscar entender o que Ele está querendo dizer para cada um de nós. Quais são os propósitos, as promessas. O que nos motiva a fazer as coisas para Ele. Existe uma presença, a presença do Espírito Santo que está aqui comigo, que está aí com você. E eu tenho certeza porque o seu coração já se voltou. Você já endireitou os seus caminhos. Você sabe quem você é, você conhece a sua identidade. Se você ainda não conhece, deixa eu te falar uma coisa. Este é o momento de você conhecer. Leia lá em Mateus, o Sermão do Monte, do princípio ao fim. Leia. E você vai entender todo o Evangelho ali. Todo o Evangelho está ali, naquele sermão. O que ele disse para aquele povo.
E depois o milagre que ele faz de fazer multiplicar pão e peixe para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu Deus, Satanás e seus demônios se dobram diante deste povo especial. Reis, presidentes, autoridades políticas, um dia vão reconhecer esse povo e respeitar o seu poder. A questão é que nós não conhecemos quem nós somos e não sabemos o nosso poder. Nós entregamos o poder das coisas na mão de homens que ainda não entenderam essas coisas ainda, certo? É tempo da igreja brasileira cristã se levantar, não para eleger homens cristãos, mas para exigir o correto daqueles homens, mas para isso precisamos também ser corretos. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que Deus levantará homens preparados, com um fogo queimando no seu coração, de ajudar o povo, de levar o povo ao caminho correto, para que esse povo seja próspero nessa terra, em nome de Jesus. 2, este povo tem um Deus. Lembra que ele falou, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Abba, diria os hebreus Hashem, né? Nós chamamos ele de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Este povo tem um Deus, eu e você temos um Deus, e esse Deus, ele cuida de mim e de você, e ele nos anseia, ele nos deseja, ele nos busca, ele nos chama todos os dias. Este povo não está abandonado e solto neste mundo de trevas. Ele tem um líder, um senhor, um rei. E eu sou escravo desse Deus. Eu anseio por isso. O Deus criador e controlador de todas as coisas é o seu protetor e habita no meio do seu povo. Ele habita entre nós. Amém? Por mais que as aparências indiquem fraqueza, o que difere este povo dos demais é a presença poderosa de Deus. E quando nós nos alinhamos com essa presença de Deus, Ele vem e nos fortalece na nossa própria fraqueza. Eu tenho certeza que hoje algumas coisas já tentou te tirar do centro, que é Ele. Mas Ele, através do Espírito Santo, com todo o seu poder, veio e nos mostrou qual que era a coisa certa a se fazer. Vejam o que Ele mesmo diz. Olha só, em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele habita em nós, Ele nos ajuda, Ele faz com que nós consigamos caminhar, mesmo em meio à dificuldade. Ele está conosco, Ele está com aquele que se humilha, aquele que é humilde perante a Ele, aquele que sabe se colocar diante de Deus e aquele que quebranta o seu coração diante de Deus. Quebrantar, meu amigo, é saber quem Ele é. Olha só o que ele diz também em 2 Coríntios 6,16, né? Que Paulo escreve, através de Paulo, através do Espírito Santo que habitava em Paulo, ele escreve isso. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhum. Pois somos santuário do Deus vivo, eu e você. Quando nós estamos nele, Ele habita em nós, somos santuários dele. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Ele caminhava com aquele povo, o povo de Israel, o povo que ele tirou do Egito, até um determinado ponto. Quando aquele povo pecou, quando aquele povo falhou e foi contra tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele colocou diante daquele povo, ele diz ali, olha, eu não vou mais com vocês, mas Moisés, quebrantado e humilde, se joga e fala, Deus, mas se o Senhor não for conosco, nós também não iremos, ficaremos aqui para morrer. E Deus fala, então tudo bem,
eu vou com vocês. Minha presença estará. Amém? 3, se humilhar. Gente, a gente já falou a respeito de se humilhar. Se humilhar não é se jogar ai, coitadinho de mim, não é isso. Se humilhar é entender quem Ele é. Você lembra que nós falamos ontem que quando a glória de Deus chegou naquele lugar, os sacerdotes não conseguiam entrar lá dentro do templo, se ajoelharam e colocaram a cara no pó. Se humilhar é saber quem Deus é. Se humilhar é colocar diante das mãos de Deus tudo aquilo que nós somos. Se humilhar é saber quem nós somos diante desse Deus, o quão pequeno nós somos e o quão grande Ele tenta nos mostrar que nós somos perante o homem. Sim, não perante Ele, mas perante o homem, porque Ele é o Deus que levanta o caído. Ele é o Deus que faz o humilde ser exaltado. Você consegue entender isso? Então, quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta, mas não nos exalta para que o nosso ego transpareça, não, mas para que Ele sim apareça. Entendeu? Muitos homens hoje levam isso de outra forma. Eles querem aparecer primeiro do que Deus, e isso vai tomando conta da vida deles e do ego deles, e aí eles já não conseguem mais se humilhar. O que eles fazem? Eles se tornam pequenos ídolos para um povo que está perdido e não conseguiu encontrar o caminho. Nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar e colocar Deus no centro de todas as coisas da nossa vida, e entender que Ele é o nosso Deus e nós o servimos, Ele não é o nosso servo. Amém? No meio do povo de Deus não há espaço para orgulho, que é caracterizado por uma independência de Deus. Eu sou completamente dependente de Deus, gente. Uma das coisas que eu descobri nesses últimos dias, nesses últimos meses, 3 meses que nós estamos aí, foi que eu sou completamente dependente de Deus, que aqui em casa todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós. E Ele tem prosperado, sim. E prosperidade não é fartura, é não faltar nada. Entendeu? Não é ter muito, é ter o necessário. Isso é prosperidade, que é o amor entre a família, a união entre a família, a paciência e os frutos do Espírito sendo praticados entre nós. Amém? O orgulhoso pensa que pode fazer as coisas por si mesmo e se engana aquele que pensa isso. Acha que tem o poder e condições de executar tudo, por isso se afasta de Deus e tem justificação própria. Quem que é esse? Você conhece alguém assim? Você já ouviu falar de alguém assim? Eu já. Lembra lá nas 3 tentações de Jesus Cristo? Quem se dizia que era tudo? Este reino me foi dado. Me adore, que tudo isso te darei. Às vezes, ou muitas vezes, ou praticamente toda vez, homens se dobram diante de Satanás sem saber que estão fazendo isso. Vivendo uma legalidade, vivendo uma liberdade que Satanás dá e um determinado poder que ele mesmo dá para essas pessoas, para que essas pessoas se achem autossuficientes. Mas mentira. Mais um ato de mentira do inimigo na mente do homem, que coloca diante do homem uma mesa maravilhosa com todos os manjares do mundo. Lembra de Daniel? Pois é, Daniel não se curvou. Os amigos de Daniel não se curvaram. Mas muitos homens se curvam. Daniel sabia quem ele era e quem era o Deus dele. Os amigos de Daniel sabiam quem eles eram e quem era o Deus deles. Tanto que buscaram matar Daniel, buscaram perseguiram Daniel, jogaram, esqueci o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, numa fornalha para serem consumidos pelo fogo. Não foram consumidos porque eles sabiam e tinham a plena convicção de quem era o Deus dele. Mas muitos dos homens hoje, muitos de nós hoje, olhamos para isso como, é porque eles eram. Não, isso é para nós hoje. Somos testados e provados todos os dias. O inimigo nos coloca todos os dias na boca do leão. E sem perceber somos consumidos por este leão.
que anda ao nosso derredor, bramando e rugindo, querendo nos consumir. E muitos são consumidos por ele, porque não ouviram e não quiseram ou não tiveram a capacidade de ouvir isso. Ou quando alguém os instrui errado. Mas se a pessoa se humilha e vem quebrantada diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e independência, com certeza obterá perdão e restauração. Aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Aquele que se humilhar, aquele que se entregar, aquele que entender que não é capaz, aquele que precisa entender que não consegue sozinho, aquele que entende que tem que acordar todos os dias de manhã, colocar o joelho no chão, ou não, apenas se sentar na cama e orar ao nosso Deus, aquele que sabe que qualquer coisa que ele fizer tem que colocar nas mãos de Deus. Tive uma prova essas semanas agora, uma coisa que eu peguei na mão e falei, Deus, isso aqui vai acontecer, porque o Senhor assim colocou nas nossas mãos. Sim, mas nas minhas mãos estava algo, mas eu sei que nas minhas mãos tinha outra mão segurando, dizendo, sim, meu filho. Eu tinha, sabe quando você tem plena convicção de que aquilo é de fato, vai acontecer? Pois é isso que eu senti. E Deus abençoando aquilo, porque foi colocado nas mãos dele. Eu me coloquei diante dele quebrantado. E ele assim o fez. O inimigo, sabe o que ele vai tentar fazer? Tirar minha atenção dos meus momentos de oração, assim como vai tirar a tua. Tirar minha atenção do nosso TSD com Deus, assim como tirar a tua. Falar que nós não somos, como eu posso dizer, que nós não merecemos o perdão. Não, realmente não. Mas Deus nos perdoa porque Ele quer. Sabe? E é isso que acontece quando você torna o seu coração a Deus. Né? Hoje foi dito aqui em casa que Paulo se desesperou. Eu não vi Paulo desesperado. Paulo teve medo, sim. Mas no momento que ele cai ao chão, seus olhos se fecham, ele vê aquela luz. E ele pergunta, quem tu és, Senhor? Ali ele já reconhece, Senhor. Eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. Eu tenho certeza que aquele temor que ele tinha, ele sabia que era um Senhor, mas ele teve um alívio no coração dele. Não tinha mais desespero, tinha certezas. Tanto que ele fica durante 3 dias cegos, mas em autoanálise, em jejum, porque ele já tinha certa convicção. E acho que a pressa que quando Ananias chega e abre os olhos dele, a pressa dele de poder sair e falar dessas maravilhas, mas não era tempo ainda, era tempo de preparação. Não houve desespero, houve medo, temor a um Deus, e talvez hoje nós não temos mais esse temor. 4. Orar e buscar a face de Deus. Meu Deus, como isso é maravilhoso, gente. Quando nós experimentamos a oração, quando nós degustamos um pouquinho do que é essa vida, uma vida de oração, uma vida de se prostrar, se colocar diante do Rei e saber que Ele está nos ouvindo e buscar a face dEle, saber que Ele está voltando os seus ouvidos para nós. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Você já experimentou isso? Você já ouviu a voz dEle assim como Elias ouviu ali dentro da caverna, ali, aquele ventinho suave, aquela brisa que trouxe paz ao coração? É disso que nós estamos falando. Temos aprendido que o avivamento é resultado de muita oração, muita humilhação, muito quebrantamento. Se orarmos e buscarmos a Deus, com certeza Ele nos ouvirá, porque o nosso coração se torna ao coração dEle, o nosso coração se volta ao coração de Deus e nós buscamos a santidade nesse caminho. A misericórdia dEle dura para sempre, em nome de Jesus, gente. E nós sabemos disso. E sabemos que Ele nunca desprezará um coração quebrantado. Não. Talvez Ele precise ainda consertar algumas coisas,
colocar algumas coisas no lugar dentro desse coração. Mas se o coração estiver quebrantado, fica tranquilo, Ele vai reconstruir todas as coisas e colocar tudo no seu devido lugar. Amém? O Senhor Jesus prometeu, olha só, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. Tudo o que me pedirdes, tudo quanto me pedirdes, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sim, tudo quanto nós pedirmos, tudo. Mas tudo aquilo que o nosso coração estiver voltado a Deus, aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus. E quando nós estamos na presença, e quando nós buscamos a Deus, a face de Deus, o nosso coração está alinhado e a nossa vontade já não é mais minha, porque não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, e sim, essa é a vontade do meu Deus, é a vontade do meu Cristo, do meu Senhor e do meu Salvador. Você segue isso, você vê que o seu coração está voltado para Deus antes de fazer qualquer petição a Deus. Apesar que hoje, gente, não precisamos de mais provas de nada. Deus é Deus. E Ele faz. Hoje é tempo de agradecer, é de ação de graças. Hoje é tempo de nos quebrantarmos e nos humilharmos, jogarmos no pé de Deus e falar: Santo, 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 Tu és Deus Todo-Poderoso. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. É isso que nós devemos falar. É isso que nós devemos anunciar. É isso que nós devemos mostrar a esse povo que ainda não entendeu a mensagem da cruz. 5. Converter-se dos seus maus caminhos. Fazer a volta. Retornar lá atrás. A palavra conversão tem ideia de fazer meia volta. Em outras palavras, deixar o seu mau caminho e agora voltar para os caminhos do Senhor. Isto implica em abandonar todo o pecado e suas práticas e voltar-se a Deus. Abandonar o velho homem definitivamente. Nascer novamente. Isso é novidade de vida, não é um renovo, é novidade. Quando nós nos convertemos e voltamos o nosso coração para Deus, é um novo homem nascendo ali. Hoje não, mas de repente, você lembra no Antigo Testamento, ele mudava o nome de Abrão para Abraão, ele mudava o nome de Jacó para Israel, assim como Moisés fez com Oséias. Você sabe quem é Oséias na Bíblia? Você sabe? Faz aí, fica aí a pergunta, você sabe quem era Oséias no tempo de Moisés? Vou te responder já já. Pensa aí. Alguém responde? Quem era Oséias no tempo de Moisés? Vou responder. Josué. Ele mudou o nome de Oséias para Josué, porque Josué seria um guerreiro lá na frente. E hoje ele muda o nosso nome. Sim, ele muda o nosso nome, porque aí nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Que é quando ele fala: e o meu povo que se chama pelo meu nome. Oh, maravilha, delícia. A glória de Deus é tremenda, gente. A misericórdia de Deus é tremenda. Nós vivemos num tempo que nós devemos simplesmente agradecer a Deus, porque o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está sendo levado. Não tem como mais pessoas se enganarem. A questão é que esse tipo de mensagem que nós temos aqui não expande muito, sabe por quê? Porque não é interessante. Tá aí, estamos aqui fazendo, tem uma pessoa visualizando, mais algumas pessoas assistindo. Se for contar, nós estamos em 5, 6. Mas muita gente não vai perder tempo para assistir, para ouvir isso. E não é porque eu estou falando, podia ser qualquer outro. Contanto que a palavra de Deus estivesse sendo pregada com a verdade que nela está colocada, que nela vive, que nela habita. Amém? 6. Ouvirei do céu. E aí ele diz, olha só, que coisa linda. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então, depois disso tudo, por causa dessas coisas, eu ouvirei do céu. Ele pede para a gente se humilhar, orar e buscar a face de Deus e converter dos seus maus caminhos, porque quando tudo isso acontece na vida de um homem, o canal se abre. Não esqueça, nós não saímos da presença de Deus, mas nós mesmos criamos uma malhada que nos impede de vê-lo, que nos impede de ver a verdade que Ele é. E vivemos aonde? Lembra da palavra que diz: se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Você não conseguirá ver nada, nem um palmo na sua frente, porque os seus olhos são trevas. E quem vive nas trevas não vê luz. Mas é preciso que essa luz chegue nessas trevas. E quando essa luz chega nessas trevas, ninguém consegue resistir. É irresistível. Amém? Que tremenda promessa de Deus, eu ouvirei, aleluia. Nosso Deus é um ídolo, nosso Deus não é um ídolo surdo e mudo. Ele ouve nossas orações e responde. Ele é real, está pronto para ouvir os pedidos dos seus filhos. Ele tomou a iniciativa da comunhão conosco. Quando se fez homem e veio a este mundo, e morreu na cruz para abrir caminho da comunicação com Ele, Deus fica feliz quando nós oramos. O plano perfeito de Deus, o plano que fez com que Jesus Cristo nos religasse a Ele novamente, através do Evangelho, da sua morte de cruz e da sua ressurreição, que foi a vitória sobre a morte. Então hoje nós temos vida e vida em abundância, pelo menos muitos experimentam essa vida em abundância, outros já não experimentam porque não entenderam ainda o princípio deste Evangelho. Muitos não tornaram seus olhos para este Evangelho e vivem na escuridão de uma mentira contada por homens que falam balelas, falsos profetas, né? Ah, mas Carlos, como você pode dizer isso? Por favor, olha a situação da nossa sociedade. Se essas igrejas megas, que tem esses homens que todo mundo adora, né? Que fala, nossa, este tal de não sei o que aí, ele combate a não sei o que, ele combate não sei o que, ele está não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Se isso tudo fosse fato, se todas as pessoas estivessem aprendendo ali, você acha que a nossa sociedade continuaria assim? Se você juntar as 4 potências de igrejas que televisionam, tá? Que televisionam aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, eu deveria, mas eu não vou citar nomes para não constranger ninguém aqui. Mas se você já sabe de que eu estou falando, se você juntar as 4 e essas 4 pregasse o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição, o evangelho da restauração, o evangelho do arrependimento, pois é chegado o reino de Deus, você acha que todos esses ouvintes já não teriam mudado completamente a sua forma de pensar e não estariam agindo como cristãos nessa sociedade? Muitos desses homens que frequentam essas igrejas são políticos, juízes, são pessoas de poder e ainda assim não mudaram as suas práticas, continuam defendendo a injustiça. Perdoarei o seu pecado, Ele dobrará os seus ouvidos, Ele nos ouvirá e perdoará o nosso pecado. Como é difícil entender a paciência, graça e misericórdia de Deus. Cada vez que chegamos diante dele para pedir perdão, sempre saímos perdoados. Claro que o perdão deve vir de um coração puro e limpo. O Senhor prometeu que assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós nossas transgressões, e aleluia por isso, gente. Esse Deus é bom demais. Ele lançou o nosso pecado no mais fundo, no mais profundo oceano, onde ninguém pode chegar até lá. Ele perdoa e esquece. Aleluia. Ele muda isso, mas muitas pessoas não conseguem chegar a esse ponto. Deus esquece, mas a pessoa não.
a pessoa fica remoando e não se sente justa. Mas espera aí, meu amigo, aquele que justifica, Jesus Cristo, já esqueceu. Então é tempo de você se perdoar. Não adianta Deus te perdoar se você não se perdoar. Você vai continuar vivendo essa vidinha aí, achando que não pode, porque eu não tenho mais condição, porque Deus não vai me aceitar. Deixa eu te falar, meu amigo, Ele mandou Jesus Cristo morrer por mim, por você, para que nós fôssemos salvos. Entendeu? Eu vou falar uma coisa, por exemplo, que o David Leonardo disse: nós somos importantes, somos o centro do coração de Jesus. Não é bem assim que a coisa funciona, mas Jesus foi enviado para salvar todo o mundo. Não todo mundo, tá? Todo mundo, mas todo o mundo. Mas muitos não aceitarão, porque não conseguirão sair desta prisão mental que Satanás coloca. 8. E sararei a sua terra. Ele promete sarar a nossa terra, a nossa nação, a nossa casa, a nossa vida, tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, Ele promete sarar. Além de nos ouvir e perdoar, Deus ainda promete que vai curar nossa terra. Ele trata nossas feridas pessoais, Ele restaura o seu povo, Ele abençoará a terra por causa do seu povo que se volta para Ele. Isto é avivamento espiritual, Deus se voltando para o seu povo, o povo de Deus se voltando para Ele, em humilhação, arrependimento, confissão e busca. Ele ouve, perdoa, restaura, regenera, transforma, faz tudo novo e experimentamos um verdadeiro avivamento espiritual. Esta palavra faz tudo novo, tudo novo. Lembra que ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Que a cada dia existe uma nova oportunidade para nós, que a cada dia existe um novo começo, que a cada dia tudo se faz novo, há uma nova esperança, há um novo dia, são novas situações, uma nova vida. Eu fiz uma brincadeira esses dias, eu falei: amanhã será tudo novo, de novo, porque eu estou cuidando dos meus filhos aqui em casa. Cara, é muito louco isso. Compartilhei com a dona Zilda ontem, estive na casa dela, com o seu Carlos e com a Pri. Foi um momento maravilhoso, uma conversa linda, maravilhosa. Eu só pequei em uma coisa, saí de lá sem orar com eles. Perdão, dona Zilda, perdão. Paz, Rosiane, tudo bem? Boa tarde. Perdão, dona Zilda, eu saí daí sem orar com vocês, mas a alegria de estar aí e aquele momento que nós tivemos, eu acredito que a presença de Deus estava conosco ali, nos abençoando grandemente, e foi um momento muito bom. Ainda não tomei o chá, a dona Zara vai fazer pra gente tomar agora à tarde, tá? E ela vai tomar um pouquinho o chá comigo, viu? Porque ela também é diabética, então ela vai compartilhar desse chá comigo, tá bom? Obrigado, dona Zilda. Um abraço no seu Carlos, na Pri, foi muito bom estar aí com vocês. Tá bom? Então, gente, Deus promete sarar a nossa terra. Se tudo aquilo que Ele disse antes, se nós nos humilharmos, orarmos, buscar a Tua face e nos converter dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Então, meus irmãos, eu preciso falar esse texto de novo com vocês. Falamos muito desse texto de 2 Crônicas, mas ele é um texto que nós devemos ouvir sempre, e se puder anotar aí, para você ter certeza disso. Eu sei que isso aconteceu no Antigo Testamento, há muito tempo da gente, num momento específico, numa hora específica, mas isso aqui, uma promessa que ele fez ali para o rei Salomão e para o povo de Israel naquele período, porque de certa forma, o povo de Israel sempre teve altos e baixos nesse negócio de adorar a Deus. No meio do caminho eles sempre adoravam outros deuses, mas ele promete, ele fala: olha, se vocês fizerem isso, tal, se vocês seguirem isso. E nós vemos também mais para frente os profetas que vieram falando a respeito disso, que o povo deveria se arrepender porque o povo se perdeu. Depois de Salomão, os reis foram péssimos, foram reis maus, um ou outro que salvava ali, mas sempre desviando-se do caminho de Deus, né?
Então Deus promete ali, ó, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Numa situação diferente, numa construção de um templo, num dia de festa, onde a graça de Deus desceu, um avivamento acontece, o povo se volta para ele, se joga de cara no pó, se humilhando corretamente, quebrantando o seu coração e cantando: Tu és bom e sua misericórdia dura para sempre. Entendeu? Deus é bom, gente, a misericórdia dele dura para sempre. Ele perdoa os nossos piores pecados. Aquilo que nós não cremos mais que ele irá perdoar, ele já perdoa. E ele vem com resposta, ele vem nos mostrando, ele vem com amor, ele vem com cuidado, ele vem com afeto. Ele prova através dos milagres, ele prova através da paz que nos enche quando nós o encontramos e quando ele nos encontra neste caminho, nesse tempo. Você já fez o seu período de oração hoje com ele? Você já tirou um período de oração, mas não é aquela coisinha não, gente. É aquele momento só você e ele, para curtir esse Deus, para falar, se jogar no colo dele. Vou jogar-me em teus braços. Se joga nos braços. Ele tem saudade, gente. Ele tem saudade de nós. Ele quer esse relacionamento. Por isso Cristo, por isso o Espírito Santo, que ele prometeu já em Joel, lá antigamente, lá no Antigo Testamento, que toda a carne seria derramado o Espírito Santo. Ele nos chama para um relacionamento. Deus quer sim, Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra, bebamos o melhor dessa terra, aproveitemos o melhor dessa terra, sim. Mas você está preparado também para toda a tribulação que virá? Somente com as bases na rocha é que nós conseguiremos vencer todas as coisas em paz. Palavras de efeito? Não. A Bíblia diz isso. Para te emocionar também? Não. Eu não sei se você entendeu as entrelinhas da mensagem. Não é para você se emocionar. Eu estou te exortando, meu querido. Eu estou te falando onde está o nosso erro, a nossa falha. Amém? Motivos de oração. Ore para que a nação brasileira se humilhe e reconheça que precisa do perdão e se volte para Deus. Peça ao Espírito Santo que provoque no povo brasileiro um desejo de voltar para Deus. Peça a Deus que cure a nossa nação. Estamos enfermos espiritualmente e somente Deus poderá sarar a nossa terra. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar aqui, ó. Primeiro vamos orar pelo senhor Macron, que fez a cirurgia no pulmão, não está nada bem, está correndo risco de morte, tá? Que Deus cumpra ali a sua vontade, que salve, se por acaso vier a ocorrer o pior, mas que ele esteja abraçado por Deus, que o Espírito Santo já esteja ali agindo, em nome de Jesus. Família da Dina Andreata, Valdir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, que Deus venha através do seu Espírito Santo nesses lares, endireitando as coisas, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação e que traga reconciliação, né? Pela Anice, que hoje foi em Araçatuba no médico de novo, pastor Ronei, minha sogra, pastor Ana, foram levar ela lá, como sempre, cuidando da nossa querida Anice e família. Pela Dona Zilda, né, Dona Zilda, que eu nunca vi uma fé assim, só em Israel, né? Tá tudo bem, Dona Zilda, Deus está contigo e o sorriso da senhora mostra a fé e a certeza. Isso é muito bom. Pelos nossos pastores, que Deus cuide, conserve, dê visão, dê força, dê ânimo todos os dias. Amém. Pelo nosso país, gente, que tá aí hoje de novo, vê a mensagem que o comércio vai ter que fechar mais uma vez por causa desse lance aí de... Meu Deus.
Alice Souza, que já deve estar melhor, e família, a mãe Geiviane. Oração pelo Hélio, irmão da nossa querida Carminha, tá bom? E pela dona Olga, que está na UTI, amém? Queria que vocês orassem por mim também daí, porque eu sinto dores terríveis todos os dias, mas Deus me ajuda a suportar, tá bom? Que Deus, eu oro daqui também para que Deus cuide de cada um de vocês, para que Deus mostre a verdade a cada um de vocês, que Ele abra o olho de cada um de vocês, os ouvidos, o coração, amém? Que Ele use cada um de vocês poderosamente, para que fale do Evangelho, para que o Evangelho seja expandido. Porque tem uma coisa, quando nós lemos lá em Apocalipse e vemos as duas testemunhas, tem um momento que eles dizem que o povo de Deus levará o Evangelho adiante. O povo de Deus é o povo de Israel, eles estavam lá em Israel, né? Eles estarão lá em Israel, não estavam? Eles estarão em Israel. As duas testemunhas do Apocalipse, pregando durante 1365 dias, se eu não me engano, 3 anos e meio. E o povo de Israel verá quem eles são. No caso, Elias e Moisés, né? As duas testemunhas do Apocalipse. Aqueles que foram transladados e aquele que não foi encontrado o corpo, que o próprio Deus o sepultou, e eles levam a mensagem no final dos tempos para nós. E é bom nós também nos apegarmos ao livro de Apocalipse para entender algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti todas essas pessoas em oração, Pai. Crendo que o Senhor já vem com o Teu amparo, com o Teu socorro sobre a vida do Senhor Macron, cuidando da vida daquele homem que está ali entre a vida e a morte, correndo um risco de morte por causa da sua cirurgia, que é muito delicada, Senhor. Coloque as Tuas mãos, faça a Tua vontade, cumpra a Tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus e não deixará de ser Deus, que a Sua vontade e os Seus propósitos prevalecem em nossa vida. Pela vida da família da Diná Andreata, Valmir e Alex e Suzelaine Tomazini, Senhor Deus. Pela vida da Nice, da Dona Zilda e família, Pai. Pelo Frank, pela Alice Souza e a família, Geiviane, a mãe. Pelo Hélio, irmão da nossa irmã Carminha. Amém, a Dona Olga que está na UTI. E por todos aqueles hospitalizados, encarcerados, presos, Senhor Deus. Desenganados, muitas vezes sem esperança, sem... Oh, Senhor, meu Deus. Já Te agradecemos por isso, Pai. Te louvamos por cada um. Te agradecemos porque o Senhor é Deus e faz tornar a Ti o coração do pecador. Então sabemos que o Senhor agirá no momento, dentro dos Teus propósitos, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Usa este Teu filho quanto quiseres, Senhor. Ah, Pai, usa cada um dos Seus filhos, Senhor. Às vezes eles dizem, eu não tenho capacidade, eu não sei falar da palavra. Sabe, pois Deus colocará as palavras na sua boca. Sim, colocará as palavras na sua boca, assim como colocou na boca de Pedro e de João. Ele colocará as palavras na sua boca, assim como Ele colocou na boca de muitos profetas, assim como Ele colocou nos lábios de Paulo, assim como Ele colocou nos lábios de Jonas, que levou o juízo e a justiça e a justificação ao povo de Nínive, Senhor. Venha sobre nós, sara a nossa terra. Nos humilhamos, oramos, buscamos a Tua face, buscamos nos converter dos nossos maus caminhos, pois o Senhor nos ajuda. Encha-nos da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estou terminando porque a Dona Zara está sozinha com as 3 crianças e pelo jeito a coisa lá está pegando fogo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Precisando, sabe onde me encontrar. Entra aí na minha página do Face ou aí pelo Face da igreja, tá? Meu celular é difícil passar por aqui, mas se precisarem, tem aí no grupo. Tô aqui, gente, para qualquer coisa que precisar, tá bom?
Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã às 16 horas. Tchau.